Boa tarde a todos, obrigado pela presença, e todos que puderem online, que até o momento é ninguém, e os presenciais. Mas provavelmente lembra que não é remoto, é só o modo de disponibilizar o material de forma didática para vocês. Mas vamos continuar na nossa aula. Então, na aula passada a gente até fez umas contas, que essa é o primeiro exercício que eu vou pedir para vocês. Vou pedir para vocês fazerem uma planilha para vocês. Vocês têm a liberdade de fazer a própria, mas vou disponibilizar a minha no Classroom. E que vocês organizem o que acontece na terça e na quinta de vocês. Óbvio, vocês podem manter um certo sigilo, falar sigiloso, falar ok. É só para a gente ter aquele hábito material, concreto, de fazer uma coisa que organiza a nossa vida. E uma agenda é uma coisa que vai ajudar bastante a gente planejar o que acontece. A gente fantasia muito tempo. Nessa fantasia, quando a gente cruza com o tempo, a gente sofre uma bela frustração. E isso vem desde a época que a gente começa a abstrair. Se olhar o desenho que a arte pré-histórica nos forneceu, e é de coisas tão simples quanto a família Palito, que é a primeira coisa que a gente começa a representar, tronco, cabeça, pé, parece até a música da Eliana, né? Ou da Xuxa, o tronco, cabeça, pé. Ó, alguém sabe. E eu uso essa imagem porque existem registros históricos de que havia astronomia pré-histórica. A partir do momento que os homens libertaram as próprias mãos, eles conseguiram fazer as ferramentas. E fazer ferramenta precisa de o que a gente chama de coordenação motora fina. Coordenação motora fina é um ótimo exercício para desenvolver sinapses, desenvolver conexões cerebrais. E o ser humano começou a fazer isso e desenhar requer um certo nível de coordenação, e esses desenhos são parte disso. O lance é que em Altamira se detectaram alguns desenhos em que elas são repletas de pontos. Lembra, esses desenhos geralmente são feitos na caverna, e que as pessoas desenham de passo de ponta cabeça, como se fosse o céu. Então, a própria caverna parecia uma abóbora celeste. E aí existem alguns autores que defendem que esses desenhos são constelações que nós hoje ainda temos. E lembrando que esses povos antigos estão espalhados nas mais diferentes direções. O interessante é que uma das constelações antigas que a gente preserva até hoje é essa aqui que a gente chama do touro. A constelação do touro, não posso dizer propriamente que ela parece um touro, mas o que está acontecendo no cérebro de uma pessoa que está começando a desenvolver raciocínio, o mundo inteiro é muito complicado para se aprender. Uma das técnicas que a gente faz é reducionismo. Isso é científico. A ciência, ela busca reduzir todas as complexidades do universo num conjunto restrito de leis. E se você conhece essas leis, chamadas teorias de unificação, você conheceria todas as demais coisas. Então, a única coisa que está acontecendo aqui é uma coisa que é nós somos herdeiros dos povos antigos que faziam algo semelhante. Veja essa imagem, uma das imagens tirada com uma sonda que orbitando Marte, que é associada à Viking, na década de 70. No final da década de 70. Essa imagem ficou muito famosa por causa da história que contaram sobre ela. Essa é a chamada região de Sidônia. Então você vai ver que tem crateras e tem relevo. Você fala, mas tem umas arvorezinhas aqui também, ó. Árvore. Aí você está no limite da resolução. Não são árvores. Mas a coisa que se destacou é essa estrutura aqui, Sidônia. Porque quando você bate o olho aqui, naturalmente a gente faz uma coisa que a gente faz desde criança. A gente tenta reconhecer padrões. E no processo de reconhecer padrão, as pessoas contaram uma história sobre esse padrão que sabiam que todo mundo ia identificar o rosto. Falaram que isso é um indício de uma civilização extraterrestre que se desenvolveu em Marte, a ponto de eles saberem criar estátuas, olhando para o céu, para quando nós víssemos eles, falassem, olha, nós estivemos aqui e estamos olhando por vocês. E é uma história bonitinha contada. E nosso cérebro funciona de forma narrativa.
Nosso cérebro não funciona. Muitos dos alunos eles costumam tentar escrever e escrevem tópicos. Mas é um dos piores jeitos, porque você de repente pode reconstruir tópicos de infinitas maneiras. Mas uma história não. Uma história, para fazer sentido, aquela piada que você contou, ela tem que ter início, meio e fim. E quando eu conto uma história com início, meio e fim, eu dou a sensação de segurança. Por quê? Porque falou, pô, faz todo sentido, né? O início levou para o meio levou para o fim, eu fico confortável. Isso é agradável. O desagradável é a ideia de que, pô, só porque tem um negócio que parece uma estátua, ou uma estátua parece um osso, você conta toda uma história que pode ser outra. Mas quando a gente faz esse imaginamento, qual é o procedimento? Você rever de diferentes perspectivas o mesmo problema. Quando vocês estão estudando, na verdade, assim, relatos que eu vejo dos alunos sobre o processo de estudar é chegar e falar assim, professor, mas eu li o livro inteiro. Lembra, ler é uma atividade que pode ser linear. Você pode pegar a primeira palavra e ler a última palavra e você não faz nenhuma conexão sobre elas. Esse é o problema. Não significa que você está conectando as palavras. Na verdade, muito comumente, minha irmã também é professora e de pequena, lá no Parisópolis. E quando ensina, você pode ver que tem criança que vai ler o texto, mas nem está ouvindo o que ela está lendo as palavras. Você pode desenvolver os diferentes sentidos de forma completamente independente. Tem gente aí que tem capacidade olfativa boa aqui. Não, então você não tem, você não tem capacidade olfativa. Né? Tem colegas. Tem? Ah, hormônios realmente ele acabam estimulando algumas coisas e desestimulando outras. Né? Acontece. Especialmente porque o modo como hormônios funcionam no corpo humano é muito louco. Né? Ele cria mudanças rápidas e essas mudanças rápidas o próprio organismo tem um mecanismo para combatê-las. O que a gente vive é da inércia delas. Né? De quando ela cresce, você está sentindo a sensação. Se ela cresce muito rápido, especialmente quando tem hormônios, sobe muito rápido, aí tipo, o balanço fica. Por isso que a gente fala que as mulheres têm um pouquinho mais fases do que os homens, né, por causa desse tipo de ciclo hormonal. O problema é, independente do gênero, homens e mulheres podem ter ciclos que são muito altos, muito baixos, o que vai conferir, por exemplo, pessoas terem a alternância entre momentos depressivos e momentos ansiosos. E isso aí é chamada bimodalidade, não, como é que se chama isso aí? Bipolaridade. Esse é um dos nomes. Tem gente que fica num lado só, às vezes fica na ansiedade. Muito comum para quem está fazendo exatos, quem está fazendo física. Porque vocês vão encarar alguns demônios. Esses demônios vão cobrar um pouquinho de atenção de vocês. E aí pode despertar um bocado de ansiedade. A gente tem que falar, tem um slide preparado para falar sobre isso. O lance é você sempre ver o problema de diferentes perspectivas. Você está lendo um texto, ler só não basta. Talvez você tenha que estimular outra coisa, escrever. Porque quando você passa para outra ordem de estímulo, você consegue ver outras coisas. É como se você conseguisse ver esta imagem aqui, por exemplo, por essas outras imagens aqui. Essas são imagens tiradas a Viking 1, 6, mas você tem a Mars Global Surveyor passando duas vezes na mesma região. Como não entrou ninguém, deixa eu continuar chamando. Que passou duas vezes pela região. E quando você olha agora novamente com uma iluminação diferente, com luzes e sombras diferentes, você não vê a mesma coisa que você via antes. Então, o processo de estudar requer que vocês tenham a técnica sentar e mexer. Você vai parar e fazer algum material. Vocês vão tentar diminuir alguns estímulos dependendo do seu perfil. Tem gente que precisa aumentar alguns estímulos para poder se concentrar. Você tentar aumentar os estímulos que você obtém do material que você está estudando. Ou seja, se é uma coisa que você tem que fazer leitura e contas, não adianta fazer separado. Leia, questione a frase se você entendeu. Veja se você é capaz de reformular a frase de outra forma. Faça a conta. Contente-se com a ideia de que às vezes você vai ficar num parágrafo por 3 horas. Sinto muito, mas isso melhora com o tempo. Não necessariamente sempre, mas melhora. Vocês vão acostumar com a ideia de demorar muito tempo numa ideia pequena. Pô, mas professor, não sai daquela página faz 3 dias. Bem-vindos ao clube. Vocês estão fazendo física, vocês estão fazendo historinha de gibi.
Ok? E aí vocês, por exemplo, as pessoas com algum nível de ansiedade ou desconcentração, estímulos paralelos fazem com que elas dispersem. Então, você controlar o estímulo que pode dispersar já é um nível de controle, de concentração a mais. Então, fatalmente você vai poder fazer alguma coisa com as mãos ou ouvir alguma coisa para poder se concentrar na atividade. Mas tenta se isolar um pouco. Isolar, assim, em física a sociedade é bem estranha e é muito mais próximo do meu perfil. Ou encontre pessoas que funcionam como você em panela, que estudam, preferem estudar junto, que o estímulo de um é o estímulo da outra. Vamos tentar experimentar essas duas, quando a gente vai falando das partes mais das exatas, a gente vai tentar esses dois tipos de técnica para que vocês desenvolvam o que vocês estão melhor. Na verdade, nessa etapa, você esperaria que vocês já tivessem com isso mais ou menos desenvolvido. Mas não é. Uma coisa é você trabalhar com o mundo das ideias e outra coisa com o mundo concreto. No mundo concreto, muita gente entra no nível universitário sem saber. Até para isso, eu trouxe um videozinho que eu gosto bastante sobre aprendizagem infantil. Não, aqui eu estou na conjunto de aulas erradas, né? Contemporânea, física e sociedade. Tá? Não trouxe? Tá, tem que estar em vídeos, pelo menos. Tá em aula, física e sociedade, vídeos. Filmes. Ué? Ah, pegando a criança e mostrando um estímulo físico aqui. Tipo, ó, pegou duas linhas de moedas, daí falando qual tem mais moeda. Bom, tem legenda, a mesma coisa. Agora ela simplesmente espalhou as moedas. Vocês entenderam a ideia? Lembra dos estímulos. Nessa fase infantil é muito comum do tipo você misturar tipos de grandeza. Aqui a pergunta é a segunda fila para a criança tem mais moedas. Quem tem irmão menor aí já? Tipo, você já trocou uma nota de R$ 5 por uma de dois e para ele tudo bem? Falou, que cor bonita, essa aqui é muito mais bonita que. É fácil, porque do tipo, como eles não têm a noção de quantidade, para ele a beleza vai contar mais ou alguma outra coisa. Porque eles não têm essas noções. Essas noções são desenvolvidas. Como eu falei, isso aqui é uma fase de Piaget. Tem mais outros estímulos, porque a gente falou sobre princípios de conservação. Ele está contando, ele já sabe contar. Quatro. E quantos tem a outra? Acabou de fazer a quantidade, ele chegou a uma conclusão completamente diferente da conclusão que ele tinha chegado previamente. Tem coisas bem mais interessantes aqui. Essa aqui eu nem gosto tanto, mas aqui da água eu gosto bastante. Ele vai falar quando tiver com a mesma quantidade de água. Ele vai falar. Daí assim, pegou, agora compare. Conteúdo e forma. Parou. Beleza. Agora ela vai mudar simplesmente o estímulo visual. Ele fez uma comparação para mostrar que está o mesmo. Estou colocando a mão aqui. Ela está explicitando para ela que vai colocar de um lugar para outro. Princípio de conservação. Deveria ser a mesma coisa. Lá. Eu não estou tratando vocês como bobos, eu estou falando que isso que se fantasia, que é das fases infantil, tem consequências na vida inteira das pessoas. E muitas vezes as pessoas chegam com certas problemas de comparação entre coisas. E é muito normal porque a gente está trabalhando com grandezas mensuráveis. Então a gente vai confundir os termos peso e massa, né, corrente, a carga ou tensão.
sabe? E a gente tem que saber separar esses nomes com significados. Ele ainda não está conseguindo atribuir significado. Por isso que para ele a altura significa mais quantidade. A quantidade de massa. De massa. Ele está vendo qual tem mais, o que tem menos. Ele fala, na percepção ele fala, isso aqui tem mais. Isso aqui. Então, o que ela vai fazer? Vai tirar um pouquinho de um, colocar no outro para fazer com que fique a mesma quantidade. Depois, beleza. Só muda a forma. Quem tem mais? Isso é. O que eu estou querendo dizer é que nós somos facilmente ludibriados se a gente não atribui os significados às formas. Conteúdo e forma. Elas não podem estar muito dissonantes entre si. Tá? E é isso que a gente faz no processo de leitura. Você viu o formato, as palavras, tá? Tem que fazer significado, tem que gerar significado dentro de você. Os significados, às vezes, você tira do nada. Aqui, por exemplo, aqui, isso aqui era simplesmente uma pedra. Talvez mais do que uma pedra, para quem viu. Porque quem viu, geralmente viu um bracinho, uma perninha e uma cabeça. E pode ter sido a primeira pedra do Paleolítico. Uma pedra não, primeira pedra não. Primeira boneca do Paleolítico. Você vê que as coisas vão avançando de acordo com os significados que é dado para Jesus. Esse aqui é uma estátua zoomórfica, típica dos babilônicos de 5.000, onde a gente desenvolveu a astronomia mais avançada daquela época. Porque a gente herda conceitos até hoje dessa astronomia. A coisa que mais destaca aqui nem preciso falar, né, para eles. Normal assim, destacar isso, porque bom, a ideia de sobrevivência e reprodução é fundamental naquilo. E ainda mais você se manter no estado próximo do animal. A comparação entre você com o animal. Por isso que surgem muitos rituais nas cavernas em que você se sente pesaroso de matar um animal. Você se sente pesaroso porque você compara, você pareia a sua vida como mortal com a do animal. E isso vai gerar uma série de rituais entre os humanos, como se permitindo autorização para que você possa matar para comer. Né? Assim, é bastante impressionante, porque isso basicamente na Bíblia gera lá a história a briga de Caim e Abel, que depois desata tudo no que vai levar ao cristianismo, que separando a religião hebraica da religião cristã. Olha só o que se destaca aqui nessa estátua. Nem preciso dizer, né? Tipo, as gordurinhas lá estão bem pronunciadas. Numa época em que passar fome é complicado, gordurinha significa aristocracia. Mas, evidentemente, esses seios proeminentes, essa vulva maior que tem aqui, significa fertilidade. Numa sociedade que, não, ao contrário do que sempre se diz atualmente, não é patriarcal. Era altamente matriarcal. Era centrada nas mulheres. E as mulheres definiam como a sociedade se desenvolver. Mesmo assim, foi uma sociedade que teve um fim. Aí, uma estátua depois, em todo o seu esplendor, na época do Renascimento. Veja o grau de evolução de uma para outra. Houve um desenvolvimento da espacialidade, dos conceitos, mas especialmente o que significa para cada um. Por que uma estátua tão proporcional assim foi feita por Michelangelo com uma mão tão desproporcional? Uma vez que a mão é o significado de... Essa é a famosa estátua de Davi, do cristianismo, essa é a mão que soltou a bolhadeira que matou o Golias. Então, o que Michelangelo quis passar para a ideia que ele quis passar nessa estátua é que aquela mão foi a mão salvadora da nossa civilização. Você começa a atribuir significados a cada um dos pedaços das coisas. E isso que a gente tem que atribuir a cada leitura, cada conta que a gente faz. Tem significado quando eu estou mudando de sinal daqui para cá? Por que eu vou dividir isso aqui para cá? Por que eu vou somar dos dois lados com as mesmas grandezas? Você tem um significado, você quer chegar em algo a mais fazendo aquele processo. Ou você pode não saber, mas alguém está te contando que vale a pena seguir aquele caminho. E aí você, nessa etapa da vida de vocês, é aprender não só com o que vocês fazem, mas com a experiência dos outros. A partir do momento que você então começa a criar mecanismos e símbolos, você começa a registrar, criar uma memória que transcende você como pessoa. Vocês gostam de algum autor específico para ler?
Ou gosta de ver filmes de algum artista específico? Hum? Ah, Johnny Depp. Mas o Johnny Depp tá vivo. Você gosta de alguém que tá morto? Ah, é ator? Não precisa ser ator também. Pode ser escritor. Hum? Júlio Verne. Júlio Verne é um ótimo autor, especialmente para quem gosta de ciência. E Júlio Verne morreu muito antes de você e ele consegue te tocar, mesmo morto. Né? O que é louco, ou seja, a gente conseguiu transcender a nossa própria vida, transmitindo os nossos sentimentos, as nossas sensações, por meio do modo como a gente se expressa, pelos símbolos. Aqui, a gente talvez não saiba exatamente o sentimento pessoal da pessoa que fez, mas a gente consegue traduzir o significado das coisas que ele está trazendo, como uma estrela, a lua, e sei lá, essa moto que está fazendo aí, ó, tipo, foi limpar, né? Tava cheio de tinta. Só que isso aqui é um dos primeiros mapas, aqui pelo menos na América, no Novo México, do céu, com um registro possível da explosão de uma supernova, que os chineses já tinham feito em 1500 e que a gente sabe que mais ou menos em que direção do céu as coisas podiam estar somando essas informações que a gente herda historicamente. Então, hoje, ao contrário do que o Super Mario Bros. No jogo que eu falei da aula passada precisava fazer, se lembra a inteligência artificial aprendendo sozinha? Daí ela vai só para a direita, daí morre. Vai para a direita, dá um pulo, consegue viver um pouquinho, mas morre. Dá uma direita e fica girando, depois ela começa a ver que começa a sobreviver mais. Daí morre. Ela consegue fazer muitas vidas num jogo. Na verdade, isso é chamado de gerações. Quantas gerações são possíveis? A gente viu que certas gerações estabilizam e ficam paradas. O lance é que a gente quer um desenvolvimento. Vocês querem se desenvolver dando um curso de astronomia. E esse processo de desenvolver significa, bom, quais são os estímulos que vocês vão sofrer para que vocês provoquem mudanças em vocês mesmos. Mas isso não é sozinho. Vocês não estão chegando e falando, vou ter que morrer e fazer. A gente só tem uma vida. É aí que entra aprender com os outros, aprender socialmente. Criar uma universidade, criar uma escola, criar uma sala de aula, é ter a crença que as pessoas, ter a crença e efetivamente, tem muito disso, as pessoas aprendem com outras pessoas. Você no seu tempo mental fala, pô, não, eu aprendo isso aí sozinho, vou aprender a tocar guitarra, violão, e aí contrabaixo, e também vou tocar, voar de avião e tudo mais. Na sua cabeça, tudo cabe, porque é essa herança que a gente tem desses povos que deram pra gente. Deram imaginação, sinapses bastante pra gente conectar muitas coisas. Só que o tempo que acontece na cabeça não é o nosso tempo real. E aí por isso que a gente precisa do estímulo do mundo. O mundo é um problema, mas em muitos aspectos ele também nos coloca com o pé no chão para trazer, potencializar o que a gente vai fazer. Se eu mostro essa imagem aqui para vocês, eu acho que vocês já sabem quem é. Que também já morreu há algum tempo. Né? Pô, com poucos traços, e traços até de mal feito, não fui eu que fiz não, mas não quero ofender quem fez. Então, você pôs dois conceitos, chato e feio. Ok, vamos ficar com o primeiro, chato. Não, você não errou. Porque você pode aperfeiçoar teu traço e ficar com assim, por exemplo. Você vai encontrar um monte lá em praça que faz os desenhos ou caricatos, caricatura, né? Pegar os elementos que mais parecem com você, exagerando, para fazer um desenho engraçado. Ou vai ser um retratista, vai desenhar com detalhes. Esse é o caso. Ou quando você cria a foto, você já reconhece os elementos. Tem uma coisa, quando você vem daqui para cá, que se mantém e você reconhece a mesma coisa. Você está fazendo um processo de reducionismo. Aqui tem muito detalhe, aqui tem bastante detalhe, mas não tem tanto quanto aqui. E aqui tem menos detalhe, mas você conseguiu chegar no mesmo conceito. Tá mais bonito os outros? Sim. Tá. Depende do que é o conceito de bonito, mas ok. Tem mais, eu falo, tem mais detalhes. A mensagem foi passada da mesma forma. É limitação. Quando a gente soma a parte o tudo. Vocês devem conhecer esse símbolo aí. O olho de Horus. O olho de Horus tem uma história mitológica em que Isis mata o Horus e é separada as partes jogadas ao rio.
essas partes, para se recuperar esse... Eita, perdi... o link para a reunião. Já perdi a conexão de novo. Foi conectou. Até alguém entrar. Os egípcios usavam cada um dos elementos do símbolo de ouro de Horus para representar uma fração. Você lembra que eu falei que os povos antigos tinham dificuldade de fazer divisões? Isso até a Idade Média. Na Idade Média, você fazia uma universidade, onde surgiu a universidade, na Idade Média, não é uma idade tão de trevas quanto a gente pensa. E você fazia então uma faculdade que te ensinava a somar, multiplicar, subtrair, mas você tinha que fazer uma universidade à parte para aprender a dividir. É um algoritmo muito complicado. Era a inteligência artificial da época. Meu Deus, não, é muito complicado, muito difícil. E hoje a gente aprende isso, deveria ter aprendido, pelo menos, lá no primário. Sabe? Razão, divisão. E aí eles representavam em forma de fração. O interessante dessa fração é essas frações aqui, cada pedaço é um meio, um quarto, um oitavo, um 16avo, um 32 e um 64avos. Quando você soma cada uma dessas frações, ela dá uma outra fração. Essa fração que ela dá, ela é 63 sobre 64. 63 sobre 64 não é um inteiro. Tipo, quase, mas não é. E essa é a mágica do conceito. Por isso que eles usavam isso aqui, porque não adianta você juntar as partes. Na mitologia egípcia, a vida é muito mais do que a soma das partes. Não basta você pegar o olho e junta as partes, ele passa a ser Horus novamente. Foi Thoth que deu a vida novamente a Horus, e Thoth era o deus da matemática. Ele dava a vida para Thoth porque o todo é mais do que a soma das partes. Você ler um texto, você está vendo um fragmento. As conexões que você faz o todo. Então, por isso que vocês têm que investir nesse todo que eu digo. A magia do Thoth era esse 1,64, essa coisa imperceptível, mas que era capaz de juntar todas essas partes. O processo de aprendizagem de vocês, o esforço é 63 sobre 64 avos. Vocês precisam mesmo. 1 sobre 64 é o talento. Então, significa que vocês podem trabalhar bastante e chegar bem próximo. Mas daí vocês têm que só despertar essa magia, que vocês vão ter possibilidade em diferentes momentos, tanto na física quanto na astronomia. Outra coisa que ficou muito consagrada na época de Newton é chamado poder de generalização. Poder de generalização a gente tem no nosso cérebro, só que a interpretação disso de forma científica, ou consolidação disso no modo científico, no método científico, ela ficou realmente mais destacada com os trabalhos de Newton, porque ele conseguia pegar coisas distintas, como por exemplo, conceito de cachorro. Quando eu falo a palavra cachorro, eu não sei se vocês escrevem cachorro na cabeça de vocês, mas muito possivelmente vocês veem o cachorro. Você vê a palavra. Você imagina um cachorro. Então, não importa se é esse ou esse. É um cachorro que acaba representando toda a classe de cachorro. E assim, você tem desde um pincher até um dog alemão, e é tudo cachorro. Só que, a generalização tem um problema sério. É o problema de extrapolação. Né? Você imagina uma pedra de gelo. Você vem daqui para cá, você sabe como ela derreteu e formou a poça. Sentido temporário. Só que você não consegue falar do formato da poça d'água, qual deve ter sido o formato da pedra de gelo. Existe algo que faz com que perca informação quando você faz esse processo. Você tem que saber usar a ferramenta certa no momento certo. Martelo é uma ótima ferramenta. Mas vocês não vão parafusar com o martelo. Vocês também não vão desparafusar com o martelo, mas vocês também não vão pregar usando uma chave de fenda. Vocês vão ser mais eficientes se vocês tiverem ferramentas apropriadas, e um curso não vai formar vocês. A magia está em vocês, aquele 64 anos. Vocês que vão adquirir certo conjunto de ferramentas em que aparentemente pode não ter uma certa utilidade no momento, mas elas vão fazer mais sentido na frente. Então é difícil ser imediatista. Você cair nesse poder da generalização.
E supor que só porque você sabe o formato da poça d'água, você sabe como é que é a pedra originalmente. Mais algumas coisas sobre símbolos que começaram a derivar significados pra gente. Por exemplo, quando eu mostro um garfo e uma faca aqui, a gente já sabe o significado disso aí. Em diferentes culturas já se sabe. A não ser que você seja asiático, né? Quando você é asiático, você come com o quê? Com a mão? Com um palito. Então, esse significado, só porque a cultura se extrapolou por causa da, da globalização, as pessoas vão conseguir traduzir o seu símbolo, mesmo que não seja particularmente seu. Esse símbolo também é bastante conhecido. Lá, hospital. Mas você sabe que esse símbolo não é o símbolo nos povos árabes. Essa cruz vermelha remete a um trauma deles, das cruzadas, que eles foram perseguidos por cristãos, então a cruz perde o significado que tem pra gente. E eles usam o que é chamado crescente vermelho, que é o símbolo deles. Não raramente, preste atenção se vocês já foram para alguma igreja em que tem imagens, por exemplo, Nossa Senhora, vocês frequentemente vão ver aos pés dela um crescente sobre os pés dela. Significa o cristianismo sobrepondo ao islamismo. O que é um agressivo para um certo público, já passa completamente indiferente para outro público, mesmo quando você tem alguma cultura cristã. Veja aqui a tradução de alguns símbolos, desde a Mesopotâmia, Egito e China. Veja que os desenhos representavam muito mais do que eles queriam dizer na época. Aqui eu vou traduzir, né? Peixe, pássaro, machado, flecha e garrafa. Se você olhar, por mais que sejam traços retos, você consegue ver essas coisas aqui. Você evidentemente consegue ver essas coisas aqui. E de uma forma bem razoável, consegue ver aqui também. Só que da mesma forma como a linguagem humana, ela evolui. E os símbolos usados também evoluem. Então, o que você está vendo em cada quadro aqui, para baixo, foi a evolução do símbolo para os símbolos modernos. Embora aqui você só tenha 2 pontos, né? Uma evolução significa simplesmente chegou no ponto final. Aqui você pelo menos tem uma ideia. Tinha um peixe mesmo aqui, parece até uma carpa simbolizada, e de repente, opa, sumiu. Virou uma cobra. O pássaro aqui já dava para ver um pedaço da asa e tal. Por quê? Quem de vocês desenha? Que massa, mas caramba! Mas a gente tá na galera de desenhistas aqui. Eu não desenho. Então isso ajuda no papo aqui, porque quem domina a papo aqui sou eu. Mas não porque eu não desenho. Eu sei o que acontece mais ou menos na cabeça de vocês que sabem desenhar. Vocês sabem destacar algo em relação aos outros. Eu vejo tudo de uma forma geral e não consigo destacar uma coisa em relação a outra. Mas de repente vocês conseguem ver um traço que é maior, uma coisa que é um pouquinho mais escura, um lugar que tem mais sombra, menos luz, e destacar para fazer o desenho. Provavelmente o que aconteceu nesse processo de evolução, vou falar evolução assim, simplesmente porque no tempo mudou. Mudança no tempo. Mas não significa melhora. Não para quem vê, porque eu preferia essa linguagem aqui, ó. Eu, pessoalmente, assim. Mas, para quem domina, quem é do grupo, talvez não, né? Para falar, cara, tem aquelas pessoas que estão herdando coisas do nosso grupo, que a gente desenvolveu, e nem fizeram nada com a gente. Cara, olha, você sabe que quando eu estou desenhando o peixe, é assim. Não, e daí, assim, fica só uma linguagem entre grupos para separar. Separar grupos para que uns dominem sobre outros. Isso é atenção. Lembra. Você lembra que a regra geral que eu tinha dado para vocês. Follow the money. Por que as pessoas vão fazer o que fazem? Não à toa, não sei que algum de vocês fala espanhol também. Mais ou menos. Vocês chegaram a reparar como é engraçado o espanhol? Não só falado, mas o fato de você ter palavras que têm significados justamente opostos para o português. Como é? É o boceto? Não de burro. Bom, tem. Isso, sim, esse exemplo também acontece. Ou tem coisas muito engraçadas, porque a basura, né,
é lixo. Então, mas eu falo, pega a vassoura, você pega, traz uma vassoura. Ou, assim, normalmente, você cozinha, a pessoa fala, nossa, que esquisito. Esquisito, né? Gos- Gostoso, sim. Mas em português, se você for ver as palavras anteriores, e aí você vai ver o momento em que essas línguas são mais próximas, por isso que se tem o conceito de Torre de Babel, em algum momento as linguagens estavam juntas, de repente separaram povos diferentes, só por causa do qual significado elas atribuíram às palavras. E aí, assim, o esquisito é uma coisa assim, iguaria. Em português também. Em português também. Mas a gente foi levando ela no nosso grupo separado ao conceito de estranho. Né? E que em espanhol é raro. Que pra gente é raro, a palavra rara não tem a palavra rara. Ok? Então, na verdade você vai pegar o holandês com o alemão, vai ser algo muito parecido. E veja, tem dois povos com aqui, e daí você tem Portugal e Espanha aqui, que são povos que querem se distinguir para entender a própria identidade. E por isso que eles entram no movimento de separação. E eles são um povo que se merece, porque assim, eles cada vez querem mais separar. Daí você vai pegar dentro da Espanha povos que querem separar também. E dentro de Portugal, o pessoal Aragão que querem separar. Cada vez mais as pessoas estão procurando o indivíduo se separando do coletivo. E acham, óbvio que vão achar, porque cada um é único. Mas a evolução dos símbolos é muito, muito curiosa. E não só os símbolos escritos, né? Uma coisa que aconteceu ao longo do tempo é outras dimensões. Por exemplo, ouvir o de fora e imitar. Por exemplo, as primeiras coisas que devem ter surgido, evidentemente não é o som aqui do Neanderthalic, mas é a imitação dos sons da natureza. Perceber a harmonia de coisas que se repetem, por exemplo, o som dos pássaros, os sons dos animais e como eles são atrativos, os sons dos animais, porque, por exemplo, provavelmente um caçador deve ter percebido que se imita o som de alguma das caças, ela se atrai e você pode caçar com mais eficiência. Ou você pode atrair pássaros para tudo isso. E aí começou a perceber que o ser humano começa a desenvolver outras capacidades para gerar sons e dos sons se expressar com a voz. Aqui tem um registro aqui da Serra da Capivara, Paraíba, de 12 mil anos a 30 mil antes de Cristo, é difícil de datação, que parece dança. Evidentemente você tem uma filinha de gente aqui que você sabe que é homem. E eles estão muito felizes. Talvez na fila mesmo a felicidade que se concretize. Aqui pode parecer até um machado, mas na verdade é um instrumento de percussão, porque você bate em diferentes posições da pedra, são sons diferentes que são emitidos. E curiosamente são harmônicos entre si. Harmônico significa que a gente vai acostumar que tem coisas que incomodam o ser humano naturalmente e que agradam. E a gente vai ver de onde sai esse conceito de harmonia. Aqui, talvez mais difícil é ver a figura aqui na caverna de Trophée, que é de 2.700 anos atrás, de um feiticeiro e de corda, porque eles simplesmente pegam o desenho que está aqui na pedra e refazem. Aí fica complicado, porque daí pode ser depender do cara que tem acesso a isso. Você tem acesso aí a esse lugar? Eu não tenho. Às vezes eles fecham só para cientistas. E às vezes tem um cientista que domina que fala qual cientista que vai poder ir e não vai poder ir. Sabe o dono da bola? Geralmente os rapazes que jogam futebol tem essa coisa de quem é o dono da bola na rua. Então o cara pode ser até um mau jogador, mas ele vai estar em algum time. Se não, ele vai embora com a bola. E em ciência você vê que se reproduzem certos comportamentos são primitivos para você favorecer certos grupos. Mais instrumentos, essa aqui talvez uma das primeiras flautas de 40 mil anos. Flauta requer harmonia de você tampar sons de um lado para fazer harmonias com sons que são abertos, é complicado. E alguém já deve ter brincado e descoberto que faz som. O próprio corpo, né? Você bater percussão, a primeira coisa que você vai fazer. De repente você faz um tum, você fala, opa, deu uma subida aqui. Você gosta e começa a fazer. Mostra isso para a criança se ela não reproduz isso diversas vezes. E aí, então, o tempo, nossa sensação de temporalidade, especialmente que a gente é marcado pelo ciclo de vida e morte, faz com que a gente separe dois conceitos muito claros.
E é aí que vem o famoso Hamlet, né, com a frase ser ou não ser. Ser significa um conceito permanente. Se uma coisa é, não muda. Se não muda, ela é permanente. E se é permanente, ela é. E se ela deixa de ser, ela não é mais. E se ela mudou, então ela não é permanente, é impermanente. Nosso mundo é de impermanência, a gente já percebia. Mas desde a antiguidade a gente notava certas coisas, elas permaneciam. Por exemplo, geração vinha, geração ia, aqueles desenhos que era feito da lua na pedra, você poderia ter perdido a noção de quem fez. Mas você bate o olho e você sabe que é a lua. Nós não sabemos quem foi. A gente bate o olho e a gente sabe que aquilo é a lua. Por quê? Porque a lua tem, em escala temporal humana, uma permanência muito maior do que a nossa. Então, por isso que a gente consegue transpor certos símbolos ao longo do tempo mais longo. Então, a gente fica com a noção. Por isso que também surge o conceito infantil de tempos diferentes. Lembra que eu li para vocês lá a ideia lá de tempos diferentes na concepção de Agostinho, Santo Agostinho. Ele falava que às vezes o tempo longo, às vezes o tempo curto. Por quê? Porque na verdade nada, são todos os tempos múltiplos e que ele vai prevalecer e formar o conceito de tempo de Newton, que ele nem vai definir, vai falar, é uma coisa que todo mundo tem intuitivamente. Da mesma forma que Santo Agostinho fugiu, se lembra, definir uma pergunta contra pergunta? Ele fez, falou, ninguém sabe, mas a gente sabe que existe, está aí, vamos usar. E ele é permanente, igual em todas as direções, e aí ele estabiliza uma coisa, ele te dá um ponto de apoio onde você pode se firmar. Esse ponto de apoio vocês têm que encontrar na universidade. Tem gente que estudar na biblioteca é um ótimo ponto de apoio. Tem gente que estudar com colegas é ótimo ponto de apoio. Tem gente que estudar de madrugada é ótimo. E se você não descobrir isso ainda, descubra esses pontos de apoio. Lembra que, em teoria, os professores são coisas permanentes no tempo da universidade, mais permanentes. E aí eles são pontos de apoio para vocês se basearem. Embora pode acontecer de você não, alguns não gostarem. E aí vocês têm que aprender a lidar com frustração. Eu quis, ele não quis, vou me frustrar para sempre? Não, porque nem todos são iguais. Tá bem? Daí, ou seja, se você tem algumas coisas que são permanentes, podem surgir perguntas que são comuns. É óbvio que eu não vou pedir para vocês leiam, até porque eu acho que é meio difícil de ler alguma coisa, mas eu vou tentar fazer um zoom aqui. Ó, questões comuns que aparecem na humanidade. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos, algo existe, blá blá blá, todas as histórias. O Globo separou lá uma 100. Por que foi conveniente para pegar essa 100? Porque daí eu contei quantas são de astronomia. Se lembra de categorização? No meu conceito, essa é astronômica, astronômica. Sabe quantas deu? 38% das questões parecem de astronomia. Então, você imagina, já é um potencial, porque precisa qualquer coisa do mundo. Mas 38% já são questões de astronomia, são questões fundamentais. E nisso aí tem essas questões que são da ordem da filosofia. E filosofia é aquela entidade que a gente vai ter que lidar dentro desse curso. Porque corpo, o nome em latino para ela vai ser physios. Tanto que, eu coloquei uma imagem aqui, nós somos compostos de estrelas. Porque tudo que está na gente foi formado nas estrelas. Né? Oxigênio, carbono, hidrogênio, foi formado de alguma forma nas estrelas. Mas corpo é só uma parte do fenômeno até o momento que você consegue alguma estabilidade. Você lembra aquela coisa, necessidades básicas a serem atendidas. Depois é sua cabeça, tua mente que vai começar a agir. Daí vem essa coisa da alma, que seria a alma, né? Justamente o que existe de estável nos conceitos humanos. Não existe nenhuma sociedade, nenhum estudo antropológico, antropologia você vai estudar diferentes sociedades, em que não resumiram conceitos como esses que são tratados na filosofia. Então, se existe uma coisa estável em ciências humanas, são os conceitos básicos que a filosofia trabalha. Você pode questionar os elementos da filosofia, mas todas as sociedades desenvolveram o conceito de metafísica. Por que metafísica? Porque isso aqui era físico, corpo, matéria.
Metafísico, meta significa além do. Então, diferentes civilizações definiram conceitos metafísicos e dentro deles a religião se encaixa. Eles criaram questões que transcendem o próprio ser. Nesse sentido, transcender vem duas aberturas importantes. Um é imanência, de que as coisas são explicadas por si próprias, ou a transcendência, que existe algo acima e superior para explicar essas coisas. Fala, professor, então aí, ó, não tem acordo. É verdade, porque você está vendo a parte. Você lembra que eu falei? O todo é muito mais do que a soma das partes. Quando você vem para esta escala aqui, diagrama de Venn, todo ser humano tem conceitos metafísicos. Mesmo que seja para negar, mas ele tem. Outro conceito aqui, ética. Ética vai lidar com basicamente as questões de bem e mal. Bem e mal são conceitos bastante humanos. Você pode falar que uma coisa é para o bem ou é para o mal, às vezes dependendo da perspectiva, pode ser. Pode ter essa discussão. Mas ninguém vai discutir que não existam conceitos éticos no ser humano. Vai falar sobre regras coletivas. Vai falar sobre aquilo que a gente falou na aula passada, né? Da ética. A gente falou como lidar com não é ser, estar, era querer, poder e dever. Sabe que é um grande problema humano, aquela coisa, nem tudo que você quer você pode, nem tudo que você pode você deve, nem tudo que você deve você quer. E aí como é que a gente se mobiliza com isso? Não sozinho, mas em grupo. E também tem o conceito da moral. A moral vai trabalhar mais com o bom e o mal. O que você vai entender como bom e mal em você. O moral pode fazer com que você transcenda e crie éticas, especialmente se você está em grupos que concordam com o mesmo conceito de bom e mal. E veja que eu coloquei mal aqui com U, oposto de bom, não de bem. Outro conceito, lógica. De coisas que você articulando elementos, não existe solução que não seja consequência daqueles elementos. A lógica vai falar sobre verdadeiro e falso. E é por isso que ela é tão atrativa em termos de ciência. E por isso que daí as pessoas vão tentar classificar ciências entre as ciências que são melhores e as ciências que são piores. Porque quando você trabalha com exatas, é muito mais fácil você lidar com o conceito binário de verdadeiro ou falso. E aí quando você vai trabalhar com conceitos que são subjetivos, você pode tentar, e essas distorções acontecem, e você segregar grupos de uma forma indiscriminada. Estética. A gente já falou lá do shopping feio, né? É isso que a estética vai trabalhar, com o conceito de bonito e feio. Intrinsecamente a gente tem isso. Ah, professor, mas existe uma coisa fundamental no bonito e feio? Alguma coisa tem, mas que pode destoar dos conceitos individuais. Mas todo ser humano vai cair em questões que levem ao estético. Einstein escreveu as equações, especialmente o termo que a gente chama de expansão cosmológica, que é a constante cosmológica, na equação dele, por estética. Ele não calculou com lógica e falou, nossa, saiu naturalmente das minhas contas. Não. Ele falou, nossa, o universo tem que ser estático. Melhor colocar uma constante cosmológica. Só por causa disso. Porque fica bonita a equação. Fica, olha, daí tem um termo aditivo, termo multiplicativo, fica bonito. Daí o termo pode ser zero lá. Ah, é zero, beleza. A equação continua sendo válida. Entendeu? Ele é poder de generalização. Ele generalizou e pôs. E daí, logo em seguida, que ele foi visitar Edwin Hubble, ele que tinha acabado de descobrir que as galáxias estão se expandindo, que o universo não era estático, ele chegou e falou que esse foi o maior erro da vida dele. Para quase 100 anos depois, os astrônomos atualmente pegar essa constante e falar, não, essa constante não só não é zero, não é só assim, mas tem que ser de outro jeito. Como as coisas se transformam. Mas o conceito básico é sempre você transcender, né? Ao invés de você ir para o que separa, você ir para o que junta. Todos vão ter relação com o conceito estético. Retórica. A retórica vai ter a ver com isso que eu falei sobre o símbolo e significado. Você construir uma sequência de símbolos que atribuir a essa sequência de símbolos significados. Ler texto
é você pegar palavras lá que são coordenadas de tal forma, né, letrinha por letrinha, e você consegue traduzir significados. Então você vai ter um curso de letras, você vai ter filologia, todos esses cursos tentando falar como que nós construímos dos símbolos os significados. E a gente pode cair a falsa ilusão do livro que eu vou lá pegar lá em cima para explicar. Na verdade, não vou pegar porque eu tenho aqui, daí é um tempo a menos que eu perco. Mas o que a gente vai tratar especificamente na formação de vocês? Epistemologia. Epistemologia tem a ver com saber, conhecer e ignorar. Como a gente sabe que a gente desenvolveu um conhecimento ou simplesmente a gente despencou para alguma ignorância? Até a ignorância tem informações. E um conjunto lembra da frase que eu tinha falado em algumas aulas atrás, um conjunto de tijolos não é casa, assim como um conjunto de informação não é ciência. Então, você pode ter ignorância mesmo com informação. Esse símbolo vocês conhecem, né? Porque se vocês olharem, eu separei em 7 conceitos aí. Vocês já aprenderam das 7 cores do arco-íris? Vamos lá. Vermelho, alaranjado, amarelo, daí é verde, daí é azul, anil e violeta. E tem a técnica até de memorizar, né? V-A-A-V-A-V. E a gente aprende isso daí na boa, e por exemplo, também depois, nossa, 7, né? Daí fala, nossa, 7 notas musicais. Dá até atribuir uma cor para cada nota musical. 7 notas musicais. E daí, ele falou, nossa, mas também, olha, 7 dias na semana. Você lembra aquela coisa do 1, 2, 3, todo? 7 conceitos da filosofia. 7 anões, 7 livros do Harry Potter, 7 pecados capitais, né? Os 7 povos judeus que vão ser salvos, 7 números. Daí as pessoas começam a tentar, aos conceitos, a atribuir números. Só que quando os números são baixos, é muito fácil atribuir conceitos, porque você sempre vai ter, como os números são baixos, sempre você vai conseguir formar conjuntos que têm 7 elementos. E daí, se eles têm significado para vocês, falar, não, 7 é sagrado. Não, tá acontecendo em tudo. Lembra que eu falei? 1, 2, 3, todos. E aí, a gente perde a noção até da origem disso, porque, peraí, um arco-íris é símbolo de... Hoje tem significado diferente. Tem significado, se você olhar, a ideia original era de união, né? Mas quando você separa quanticamente as cores, 1, 2, 3, 4, 5, 7, você está separando, você está segregando. Isto é isso, isto é isto, isto é isso. E a gente sabe que as cores não são assim. Entre o vermelho e o azul tem infinitas cores. O que une a gente tá aqui, não. Isso aqui é só uma abstração que ele tem que saber ela para entender elementos, mas não para explicar. E é assim que a gente vai tentar trabalhar quando a gente está desenvolvendo conhecimentos. Separar de forma didática, mas não acreditar piamente de que o mapa representa o caminho. E falar em mapa, por exemplo, eu estava brincando com o mapa, a gente tem que ir para observar em General Maynard. Eu não conheço, é uma cidade próxima, pequena, e daí você vai o quê? Agora você tem a tecnologia, você vai no Google Maps. No Google Maps, você pega lá o satélite, fala, puta, onde a gente vai colocar o telescópio? Aqui, ali, ali. E daí, mais do que o Google Maps, você tem o Google Street View. Daí você já vai dentro da rua, você já está olhando, você fala, beleza, estou vendo tudo aqui. Só que o problema é o seguinte, o Google Street View é de 2012 e o Google Maps é de 2024. E aí, então, as coisas que estão vendo por cima não é necessariamente as coisas que estão vendo por dentro. E aí você vai incorrer em erros de generalização. E falar que grupos se separam assim em cores, em estilos, em formatos de uma forma tão quantizada. Por quê? Follow the money. Veja qual é o interesse do que ver assim, com muitas cores. A gente sabe que são as dificuldades acabam criando certas pérolas. São as dificuldades que fazem certos desenvolvimentos. Você sabe como surge a pérola? É uma sujeirinha, tipo, uma concha, você tem a concha, lá tem a ostra, e entra um grãozinho de areia dentro dela, e bom, você tem a casca da concha, é feita de nata,
E aquilo é quase um câncer para ela, porque daí ela começa a desenvolver uma reação contra aquilo, e aí começa a encapsular aquilo com camadas de nácar. Só que, tipo, você abre isso aí, é lindíssimo. Brilho, os colecionadores, veja, isso aqui é uma pedra de 2.000 anos encontrada na Austrália. E não é a mais antiga. Lá nos Emirados Árabes Unidos se encontraram a mais antiga de 8.000 anos. E então os antigos não só pegavam pedrinha para ficar batendo nos outros e morrendo, matando, matando e morrendo. Eles juntavam por causa da beleza, da estética. Tanto que um dos símbolos de beleza que a gente usa até hoje, vocês já viram o quadro da Vênus? Que ela sai de dentro de uma concha, que é o conceito da beleza na época. De todas as abstrações, era a pérola que se desenvolvia dentro do mar para isso. E se você abre isso aqui, essa pérola, não sei se você já viu uma pérola mais velha, ela descasca, ela é formada em camadas. Isso aqui é um microscópio mostrando as diferentes camadas. Então, quando a gente vê da perspectiva externa, ela parece completamente lisa. Mas quando a gente abre no microscópio, a gente consegue ver como se fossem escamas hexagonais, geometrizadas, e que se alinham de tal forma criar aquela ideia de brilho. E o que são essas camadas? Essa camada é cada uma das reações que a concha criou para isolar aquele probleminha que aconteceu dentro do organismo dela. Ou seja, você formou algumas das coisas mais bonitas a partir das dificuldades mais feias para a conchinha. Isso lembra, por exemplo, dentro da filosofia indiana, uma história famosa chamada, não sei se você conhece, né, a Sutratma indiana. Conta uma história de um colar de pérolas. Então, um colar de pérolas, elas eram como pessoas, e viviam todas uma junto da outra, olhando para outra, nossa, como você é bonita e tal, mas você vê que tem pedras que às vezes são mais antigas, mais novas, eles falam, nossa, como você é redondinha, olha, mas a sua cor tem um brilho assim, e ficavam olhando as aparências externas, até que você começa a ver uma coisa descascar. E uma dessas pérolas se sentia assim meio estranha, olhava assim, falava, tem alguma coisa dentro de mim, e que eu não sei explicar. E essa coisa dentro dela são as camadas. Ela tem mais camadas internas que transcendem o que ela via externamente. E ela foi vendo que nas outras, a partir das outras, vendo coisas dela. Falou, mas então se isso aqui tem, eu também tenho. E tinha um buraco dentro dela que nunca sanava. Esse buraco dentro dela era justamente a coisa que incomodava, gerava uma coisa, mas falou, é algo que mobilizava ela para o mundo interno. Como é que se explica esse buraco? Ela não conseguia explicar para si própria, ela sentia aquele vazio. Mas quando ela estava no grupo, ela percebeu que todos tinham aquele mesmo buraco. E quando você vê o que é esse buraco, é aquele fio que a gente usa para passar e ligar as conchas. Isso, no conceito indiano, é o espírito. Então, no conceito indiano, você tem alma ainda pertence a corpo. Corpo é uma instância física mais básica. O espírito é tudo que liga todas essas pessoas. Como o nosso conceito de sociedade, de social. Você tem que confiar numa coisa que existe, que vem antes de você e que vai vir depois de você, mas que é comum e que conecta todos nós. Nós, por exemplo, dentro do curso de física, a gente não está à toa dentro disso, que a gente está dentro do mesmo espírito. O mesmo espírito de gostar de astronomia, gostar de exatas, gostar de física. E depende também do conjunto de interesses. Cada um vem com um conjunto de interesses. Como é que a gente classifica esses interesses? Por exemplo, se eu mostro um animal aqui para vocês chamado ornitorrinco. Ele tem bico de pato, pata de pato, bota ovo. Né? É venenoso, tem um rabo venenoso. Tem um rabo de arraia. Rabo venenoso. E não é pato. Pato não é venenoso. Quer dizer, pelo menos nunca vi um pato venenoso. Mas de repente a gente se impressiona, né? Tem esse aqui, né? O Aristóteles classificava ele como pássaro. Por que pássaro? Porque tem asa e voa. Então é um pássaro. Né? Ou esse aqui, né? Tipo, você tem barbatana, tem, sabe, vive dentro da água, é peixe. Justo, né? Porque você tem classificações que estão falando categoria e classificação. Categoria e classificação. Quando essas coisas começam a mudar? Muda, especialmente quando você conhece isso aqui. O alfabeto, não. É que você transformou os símbolos em significados. Para um biólogo, C, T, G, A, C, A, C, Q, U e U também.
é genética. E você pode transformar isso graficamente. E quando você vê essas coisas, elas têm muito mais coisas comuns entre si, conosco, do que com pássaros, do que com peixes. E você não diria. Aristóteles, que era porreta, não disse. Por quê? Bom, quando a gente olha isso aqui, por dentro, essa é uma propaganda famosa da Benetton. Benetton é uma marca chicosa, nem sei se existe mais, mas fazendo propagandas bastante impactantes. Tipo, só os corações das pessoas aí. Então, falou, ó, esse é o coração de uma pessoa branca, esse é o coração de uma pessoa preta, esse é o coração de uma pessoa amarela. E aí, qual é a diferença? É o tamanho do coração preto, me parece maior. Eu não sei, mas o que parece é absolutamente irrelevante. E a gente sempre vai conseguir separar grupos de acordo com o interesse do quê? Follow the money. Veja qual é o interesse que está por trás. Veja quem ganha, quais são os grupos que ganham, para você entender por que vão querer fazer certas diferenças. Mas em termos biológicos, não existe nenhuma diferença. Nenhuma. Vocês pegam isso aqui, código genético foi levantado para seres humanos de todos os que são classificados como raça, que foram classificados anteriormente como raça. E daí você não vê diferença alguma. Fala, professor, mas como é que a pessoa nasce com uma cor de cabelo? Não é genético? É genético, sim, é genético. Mas você vai ver que tem as coisas que são essenciais e as coisas que são aparentes. São genótipos e fenótipos. O que vai criar a aparência e o que vai criar a essência. Você lembra que eu falei diferença entre formato e conteúdo? Em conteúdo não existe diferença nenhuma. Isso é genético, ou seja, científico no sentido de você usar o que você conhece de mais sofisticado para classificar e identificar que não existe diferença nenhuma. Mas aí a gente pode retomar o conceito que eu acho importante em ciência. O talento consiste em saber avaliar a semelhança das coisas que diferem entre si e a diferença entre as coisas que são iguais. Esse é o talento. As coisas podem ser absolutamente iguais e você conseguir ver qual é a diferença que existe entre elas. E as coisas podem ser muito diferentes, mas você não pode perder o olho do que existe em comum entre elas. E não é ou uma coisa ou outra, é conviver com essas duas questões. Ok? E aí é por isso que eu tenho processos objetivos de avaliação. Uma da técnica aqui de avaliação que eu uso assim, é recurso de cruzamento de informações. Você lembra que eu falei que a minha perspectiva, sem seu problema, quando eu vou fazer a avaliação, ela é complicada porque do tipo, eu não conheço vocês, vocês não me conhecem, e eu propus no processo de avaliação de vocês grupos. Para ajudar a gente a fazer os grupos, que possivelmente a greve vai acabar. Tá olhando umas discussões aí de gente por dentro, lá todo feliz, lá que follow the money, já atingiram o objetivo pessoal deles, vai acabar a greve. Então, provavelmente a gente vai começar a trabalhar presencialmente. E aí a gente vai conseguir trabalhar com grupos. Eu vou mandar um formulário para vocês que eu vou levantar características, 4 características que eu vou pegar, assim, liderança, matemática, mexer com o computador, coisas para vocês poderem fazer trabalho juntos. E eu vou formar os grupos. Por mais que vocês amem uns aos outros assim, isso também chama panela. Então a gente vai ter que trabalhar com certas diferenças, daí eu quero orientar essas diferenças aqui. Tem pessoas que são autistas, sim, né? Pois é, mas daí o autista a gente trabalha em outro momento. Tem um formulário que eu também faço, que é de interação rápida. Quando a gente está no remoto, não é remoto, isso aqui é uma aula que tem materiais online para vocês, mas a aula é presencial, porque já estão vendo meus alunos aqui. Mas quando a gente trabalha com material em que está disperso na rede, ele não dá para fazer certas interações. Então, muitas vezes eu quero fazer perguntas e que tem uma interação rápida. Vai ser legal se a gente conseguir deixar vocês colocarem esse link aí para vocês no celular, deixar ele ativo para vocês, porque eu vou fazer perguntas às vezes de sim e não. Tem gente que tem vergonha de falar, ou tem gente que tem vergonha de fazer perguntas. E aí, rapidamente, você fazer umas perguntas, eu avalio rapidamente e mostro o gráfico, sem mostrar quem falou o quê. Óbvio que eu prefiro as interações, até acho mais rápido, mas não preciso forçar todo mundo. E também tem um formulário que eu vou deixar aberto para vocês de avaliação cruzada. Chamou de avaliações de pares. Porque a avaliação de pares é aquela coisa, diferentes pessoas vendo o mesmo problema. Eu, como professor por fora, não consigo ver o que está dentro do grupo.
Mas vocês conseguem ver o que está acontecendo. Você lembra? Vocês já devem ter feito trabalho de grupo que tinha um folgado. Que vai nas costas. Então, o mecanismo que eu uso de avaliação de pares é o seguinte: como vocês vão estar em grupos relativamente grandes, vocês podem avaliar o colega e ele não vai saber a nota que foi dada para ele. Por quê? Todo mundo pode dar uma nota que seja convergente e ele não vai saber a nota que você deu. Mas daí o que acontece? Se a nota for 10 para o grupo, porque é assim que eu vou conseguir dar nota, depois eu vou ver a avaliação dos pares. E se você falar, ó, a participação dele foi 100%, ele fica com 10. Mas se na média não, até mediana, preciso falar mais de estatística com vocês, na mediana não for 10, por exemplo, for 80%, eu vou multiplicar a nota dele por 80%. Então se a nota foi 10, ele vai ficar com 8. É um jeito de incentivar que todos participem. E que vocês tenham poder na avaliação, porque daí vocês, por uma perspectiva diferente, e que vocês não se exponham. Ah, o colega vai falar que fui eu. Não dá para falar, ó, ele pode ter dado uma nota alta, todo mundo deu baixa e foi para baixo. Por isso que eu uso mediana e não média. Entenderam? Isso é uma que eu vou fazer para avaliação ao longo do curso. Então são pequenas avaliações como essa que eu vou fazer. Então deixa eu falar aqui para deixar no material online. Eu vou deixar o Excel com a minha planilha. Só queria que, como primeira atividade, vocês organizassem a terça e a quinta de vocês de forma que conserve as 24 horas de um dia. Quanto tempo eu vou perder para isso, vou perder aquilo, para aquilo. Pelo menos eu vou ter uma média e a percepção de que vocês organizaram para vocês fazerem o curso. Tá? Atividade difícil para física, né? Física e sociedade. Então, e daí eu consigo separar quem realmente está fazendo alguma coisa e acompanhando. Correção de nota. Eu faço correção considerando porcentagens, mas eu chamo de quartis. Quando você acerta tudo, aquele famoso certo, 100%. Então eu nem vou colocar 100%, você já sabe que é 100% da nota. Mas pode ser assim, ó, quando eu coloco certo com risquinho é meio certo, 50% também não vou colocar 50%. Mas pode acontecer de eu colocar, por exemplo, 75% da nota. Vocês acertaram todo o desenvolvimento de uma questão, mas erraram o valor final. Não dá para dar 100%, mas o raciocínio funcionou. Eu até coloco um aviso, raciocínio certo, ponto errado. Errou o sinal. E aí, beleza, mas não é certo. Significa que você tem que ter atenção. Eu preciso dar o feedback para você, ó. Atenção aí, pô, você tá errando o sinal. Mas não vou tirar tudo, porque é o raciocínio. Evidentemente, poderia ser 25%. Ah, não, porra, você acertou o sinal, mas não acertou todo o raciocínio. Ou, não, às vezes mostra o resultado e já fala, da onde você tirou da minha cabeça? Porque você fala, pode ser colado, né? Mas eu vou acusar você que colou? Não, mas concorda comigo que se você ficar colando 25% daqui, 25% daqui, 25% dali, a sua nota não vai ser suficiente para passar. Então, eu estou mais falando porque não que esta disciplina vai ter tanto peso, mas para que vocês acostumem com a ideia de processo de avaliação e até um modo de cobrar. Por quê? Fechando, né? Óbvio que o X é zero. Tá? Não fez geral, não fez nada, não teve raciocínio nenhum, sei lá, colocou qualquer merda. Vai, rola. Tem. Então, porque é isso. Você falou tudo. Porque está acontecendo uma crise de feedback em ensino. Por isso que o ensino está cada vez pior. Porque não é muito fácil, na perspectiva de professor, culpar os alunos. Os alunos vêm uma merda, não sabem nem fazer conta. Não, é verdade, mas você está dando feedback para ele, falando, você não está sabendo fazer conta, você tem que corrigir isso, tem que corrigir aquilo. Vocês merecem isso. Então vocês têm que ser lidos. Eu não posso ficar dando material, falar, faça o mundo e eu nem dou um retorno para você se eu li ou não li. Eu quero ver como vocês estão tudo desenvolvendo, eu quero conseguir ter uma oportunidade da perspectiva e experiência que eu tenho, falar, ó, cara, vai por aqui, vai por ali, se eu puder. Eu estou pedindo autorização para entrar no mundo de vocês. Essas coisas que saem da cabeça de vocês, e é toda perfeita aqui dentro, mas quando sai com complicações, é o momento que eu mais posso ajudar vocês. Especialmente porque, uma vez que vocês são da astronomia, eu espero que não seja só nessa disciplina comigo. E eu sigo o mesmo raciocínio. Vocês têm que me cobrar. Vocês vão receber um relatório falando, olha, professor, mas eu tirei 25% por quê? Geralmente no relatório tá lá, você leu o relatório? Mas eu falo, não concordo. Ah, adoro. Mas fala por quê? Ah, professor, só foi o sinal aqui. Eu falei, mas eu também não te dei 100% de errado. Ah, mas professor, é muito fácil errar o sinal. Mas não pode.
pessoal lá na Mars Observer também errou e fudeu $1 bilhão. Não vamos fuder esse tipo de coisa. Entenderam a ideia? E, quando as coisas são quantificáveis é mais fácil. Lembra que é mais fácil falar sobre erro quando as coisas têm número? Aqui eu ponho partício. Mas quando tem número é mais fácil. Por exemplo, se eu falo liste alguma coisa, liste as 7 principais linhas da filosofia. E você fala 5, 4. Então, qual é a nota? 4 de 7 ou 5 de 7. Entendeu? Justo? Mas 5 de 7 não é 50%, não é 75%, é uma fração. Mas é o mais justo, porque daí é muito comum você estar andando com ela e falar, olha, minha prova, ele deu certo pra cá. Falar, mas pra mim deu errado. Daí você fala, porra, o cara tá me perseguindo. O cara não vai com minha cara. E aí quando vocês têm um método objetivo de avaliação, o chato do método objetivo é o seguinte, né? É que eu acabo avaliando como fração de nota, né? E eu não acredito que conhecimento, por exemplo, eu consigo medir conhecimento com centésimo de nota. Ah, não, você é um 0,05 a mais do que ela. Nossa, né? Tipo, precisão de nem astronomia a gente consegue fazer coisa assim. Se a gente está rezando pela primeira casa decimal. E vem o professor, que é de astronomia, e consegue medir conhecimento com centésimo. Mas não, o lance é só, eu vou colocar notas que vai ter lá até 0,25, 0,03. Por quê? Porque daí eu vou avaliar itens. Ah, colocou eixo do gráfico, 0,1. Porque você pode acertar e errar. Não colocou nem o gráfico, né? Perdeu esse 0,1. Mas se você sabe pelo menos falar, o eixo horizontal é do espaço, o eixo vertical é da velocidade, fala, ufa, alguma coisa que tá sabendo. Se colocou o nome, eu não estou dando nota para nome. Se colocou o nome e errou, eu já dou, porque daí eu acho muito engraçado. Entendeu? Tá. Aí vem a separação das palavras. Símbolo e diabo. É bem a capa desse disco do Iron. A palavra símbolo, ela tem a origem muito parecida com a palavra soma. Ele fala soma, são em inglês, né? São. E balo tem alguma coisa que soa pra gente também, alguma coisa que significa colocar junto. Por isso, quando a gente soma, a gente tá colocando tudo junto no mesmo lugar. O que é símbolo? O interessante é que símbolo é a palavra oposta para diábolo. Dias é separar, ou seja, colocar separado. Diabo. Por isso que a gente tem o conceito binário e antagonista, né, religioso, do bem e do mal. Deus e o diabo. E esse disco brinca um pouco com isso, que coloca o diabo manipulando uma pessoa, mas uma pessoa manipulando o próprio diabo. Que é para brincar com o conceito aqui que o mal está dentro de nós mesmos. E a gente que joga com esses conceitos que são simbólicos e diabólicos. Eu falava que era satanista, não tinha nada de satânico, mas eu gosto do significado que a gente atribui à palavra. Porque tudo que separa acaba colocando a gente meio que num lado meio ruim. Embora que, para aprender, a gente tem que separar os conceitos. A gente separa. Mas depois é para colocar junto. Vocês vão ver que quando alguma coisa é cientificamente ineficiente, é quando ela separa e não consegue colocar na ordem de volta. Não consegue colocar mesmo numa ordem nova. Quem de vocês gosta de desmontar coisas? Tipo relógio, tipo carrinho. Já Nintendo lá, que você jogou Mario Bros também? Um PS, você colocou de volta? Montou de volta? Não, esse é o problema. Concorda comigo? E aí é o problema. Porque o problema também é quando você monta de volta sobra peça. Mas não tinha isso aí quando eu tirei. Então, é porque você não tinha a visão do todo. Então você vai fazer uma coisa não harmônica. E muitos das discussões que acontecem de forma pseudocientífica acontecem só no modo destrutivo. Eles vêm aqui para desmontar e não montar nada novo. E aí a gente tem perfis de pessoas. As pessoas que geralmente entram no curso de física, elas vêm muitas vezes com um complexo de grandeza gigante. Porque daí o que acontece? Era nota 10, ganhava em todas as Olimpíadas da escola, e medalha de ouro. Você fala, pô, medalha de ouro em astronomia. Medalha de ouro todo mundo ganha.
Tipo, eu não gosto do conceito das Olimpíadas, eu nunca me envolvi em Sergipe com Olimpíadas, eu não gosto dos conceitos de Olimpíada, porque daí eu falo assim, todo mundo ganha medalha, eu falei, você não dá o verdadeiro destaque para quem se destaca, porque todo mundo é destaque. Ah, mas você é a medalha de ouro da sarjeta lá da rua, beleza, ok, melhor, mas, você perde o valor das coisas. Eu me lembro de um vídeo que era do Suassuna, falando sobre genialidade na guitarra. Falando sobre o Chimbim, que eu tava falando que no texto lá da Folha, que o Chimbim é um gênio da guitarra, né? Ele, assim, não que o cara seja ruim, o cara é bacana, legal, mas tipo, usar a palavra gênio de forma indiscriminada desvaloriza a palavra. Porque gênio você usa assim, ah, tá, se Chimbim é gênio, ele fala, que sobra pra Mozart, sabe? Tipo, qual palavra? Você usa a mesma palavra. Saturou e você colocar duas coisas que nem o Chimbim ia aceitar. Ele não fala, não, eu não tenho mesmo, nem a pau eu tenho mesmo conceito. Só que daí o que? A gente tira valor das palavras. A vida de Truman, que é show de Truman, em português, né? True Man significa o homem verdadeiro, na verdade. Tem um trechinho aqui, não sei se vocês assistiram. Alguém de vocês assistiu? Ah, que bom, você viu também? Conhece as ideias, né? O cara vive um mundo. Acho que tem um clipe. Não é possível? Será que eu pus na aula um? Ah, não, eu já sei onde tá. Show de Truman. Como é clipe, como tá aqui eu do lado comentando, não vai ter down. Ele vive uma vida ele acredita que é verdadeira para ele, mas é um Big Brother. Ele está sendo filmado por todos os lados desde que ele nasceu. E ele convive com pessoas que só são atores. E para ele é a vida normal. Ele começa a ter sinais de que a coisa não está funcionando bem. Por isso que aparece aquela interferência lá. E daí, eu sei, as câmeras dando foco nele sempre. Os vizinhos não são vizinhos de verdade, mas são vizinhos lá. E cresce e se desenvolve como atores lá. É uma cidade construída só para se desenvolver. Daí o lance é que ele começa a perceber que todos os padrões estão em torno dele. Tipo, foi uma interferência em rádio. Daí eles estão. Ele tenta ver com quem ele confia e conversar. Ele vê que ele domina todas as coisas, como se tudo tivesse girando em torno dele. Esse é um amigo que é ator também. E ele recebe notícia. Aqui quando cai um holofote do céu. E ele vai começar a juntar os pedaços. E é até interessante porque o símbolo que eles usam aqui, e são pessoas externas assistindo ele, e ele tentando compreender o que está acontecendo lá. Por exemplo, essa lua aí, é possível na astronomia? Como é que você pode ter a lua cheia em conjunção com o Sol? A lua cheia sempre vai acontecer em oposição. No mínimo deve estar crescente. Na verdade, na fase do minguante aqui. Então, é um filme que vale a pena, mas que revela essa ideia do complexo da grandeza que invadiu o indivíduo. Você vai ver que nós, como indivíduos, no geral, você pega esse pedaço do retrato da imagem, você vai ver ele composto de diversos retratos dele, mesmo de outras pessoas que assistem ele, diferentes perspectivas que as pessoas têm da gente. Essa é da grandeza. Mas uma coisa que vai acontecer muito com vocês é a síndrome do impostor, ou efeito Dunning-Kruger. O efeito Dunning-Kruger é a ideia que quando você começa a ter conhecimento sobre uma coisa, você vai ter uma ideia de que sabe muito pouco sobre aquela coisa. E aí, ou seja, você vai ver tantos conhecimentos em física e que são tão específicos, que você vai ficar tão especialista que você vai ficar com a impressão que não sabe nada. Embora isso seja uma sabedoria lá, segundo Sócrates, para uma pessoa que está fazendo ciência, ele é bastante frustrante. Porque uma das coisas que acontece, dependendo da linha de ciência que você vai se desenvolver, especialmente para astrofísicos, é que vocês vão se especializar. Óbvio que no curso vocês vão ter uma visão geral, mas entrar no mundo da ciência é se tornar especialista. Cada vez mais você sabe muito sobre quase nada. E isso faz com que qualquer pessoa do seu lado pareça saber mais que você. E esse é o problema do outro complexo da grandeza do paranoia.
Porque você vai encontrar muitas pessoas ignorantes que vão parecer saber muito mais que você por causa do discurso. Boa tarde. Sabe? Não, eu estou na aula da aula anterior. Não. Desculpa. Obrigado. Até logo. Já termino aqui, mais 10 minutinhos. Então, e aí ele está cercado de pessoas que vão passar sinais diferentes sobre conhecimento. Então você vai ter pessoas que têm discursos e que você fala, nossa, essa pessoa manja muito. Não, na verdade ela simplesmente não ficou tão especialista como você. E aí cria essa crise entre vocês. Um método para gerar conhecimento foi o próprio Sócrates que deu. Ele propôs um método chamado maêutica, que é o que eu tento propor para que vocês façam nos textos. Daqui umas 2, 3 aulas eu vou passar um texto para vocês lerem, para a gente discutir aqui sobre os impactos dele em termos de física e de sociedade. É um método, ele recebe esse nome por causa de a maiêutica significa parir, né, ter filho, e para Sócrates parir ideias requer um procedimento. Então, para parir uma criança, usa o procedimento, puxa aqui, estica ali, abre ali, faz assim, e a maêutica como forma de parir conhecimentos também. E ele se baseia em parte de uma ironia, de uma basicamente uma ideia de contraditório, uma coisa assim, falar, pô, mas isso não é aquilo, ele se fingia de desentendido, ou, na verdade, você realmente se entende com uma coisa que não entende a coisa, e fala, pô, mas isso não destoa daquilo, e até você fica em dúvida, fala, porra, não tinha pensado nisso, mas e aquela outra coisa? Daí ele começa o método da maêutica. A ironia é para criar o desconforto, para que você sinta a necessidade de ver, é que nem você fazer a pergunta para o seu texto. Pô, mas por que o professor falou aqui? Criou a instabilidade. E aí você vai fazendo os questionamentos. Até que, ou seja, esses questionamentos sucessivos, um atrás do outro, é o procedimento da maêutica. É negativa do diálogo, outra está estabelecendo um diálogo de você com o texto. Então, por isso que você consegue conversar com o Júlio Verne. Júlio Verne escreveu aquele tempo e você vai conversando com ele, entendendo o diálogo com o texto dele. Que é mais fácil, que é uma novela, então você já tem a imagética na cabeça, mas quando você vai fazer um texto técnico, Tipler, Halliday, todos os autores que a gente usa em física, ele vai te explicar uma coisa que é muito mais técnica. E aí você vai ter que conversar com o autor nesse bate e vai. Você lança uma pergunta para aquele parágrafo, você vê se sente a resposta. E isso que vai fazer com que você tenha o problema desse tipo de questionamento é isso aqui do quadrinho, né? Então Sócrates é um filósofo, certo? Certo. Que ótimo, pois eu sou Deus e posso dar várias respostas às suas perguntas. Daí ele falou, que bom, porque eu posso dar várias perguntas para as suas respostas. Tem um problema isso aí. Porque você pode ficar vivendo atrás de pergunta, atrás de pergunta, atrás de pergunta. Você já deve ter ouvido falar que a ciência não gera respostas. Ela gera mais perguntas. Não é verdade. Ela gera respostas, sim. Mas sempre você vai poder fazer, num sistema que tem um conjunto de N perguntas, uma N mais um que contém a própria pergunta nela. E isso não pode não ser científico. Ele pode ser disruptivo, ele só destrói. Não constrói nada de volta. Porque daí, quando converge esse sistema? Quando converge na ideia do seu interlocutor. Se eu quero fazer com que você chegue ao raciocínio que eu quero, eu conduzo o teu pensamento para chegar lá. Por isso que é importante você ter a autocrítica de fazer isso. Porque o tempo é limitado. Você não pode passar a vida inteira fazendo perguntas. Um cientista tem que conviver por muito tempo com dúvidas. É horrível. Vocês vão fazer o curso de Física 1 e vocês vão levar dúvidas. O lance é você não desistir apesar das dúvidas. Suas dúvidas, elas vão permanecer até o momento que você vai ver um texto de outra parte e falar, amarrou. Esse é o cientista. O cientista consegue viver com uma mesma dúvida por muito tempo. Então, como a vida é limitada, você vai ter que fazer escolhas, né? Você pode ter um conhecimento vasto como o oceano, mas profundo como uma poça d'água, ou você pode ter ele profundo como o oceano, mas vasto que nem uma poça d'água. A gente não é múltiplo
multidimensional. Você fala, não, mas tem pessoas que têm mais conhecimento que eu falo, em coisas diferentes. Ou seja, conclusão, todos nós somos ignorantes em coisas diferentes. Por isso que um dos critérios que Kepler usava, e faz fazer parte do método científico, ele escreveu em carta para Galileu. Olha o que ele falou, eu prefiro a crítica mais afiada de um único homem inteligente do que a aprovação impensada das massas. Não adianta você ter todas as pessoas lá fora da universidade falando, porra, vocês são físicos, são foda, maravilhoso, nossa, vocês são inteligentes pra caramba. E você comprar essa ideia de grandiosidade. Porque isso só te faz mal. Porque você entra na universidade e vai sentir a contradição. Não tem grande ou pequeno, tem todas as pessoas fazendo esforço. E aí, por isso que é interessante não se frustrar quando você chega e tirou uma nota ruim lá na prova. Vai acontecer. Mas entenda aquilo como uma crítica para desenvolvimento. Alguém que conhece e entende, olhou o que você fez e te deu um aviso, ó, vai por aí não, tá ruim. Ó, toma cuidado ali. Certo? Bom, a gente vai depois falar então sobre Platão, o chamado Aristóteles, que é o nome dele, na verdade, e um autor que eu mais gosto também é Aristóteles. E a gente vai ver como o jogo com as palavras vai conferir hierarquia para as coisas que a gente faz. E aí vai criar uma série de problemas que vai misturar ciências, as ciências que são centradas nas palavras e as ciências centradas nos fenômenos. Tudo ficar muito só em volta das palavras, você pode atribuir significados que forem. Mas quando você está centrado no fenômeno, o mundo real te coloca no chão de volta e vai te dar informações. Ok? Então, obrigado a todos pela presença. Até a próxima aula. Quem sabe sem greve. E eu coloco a atividade para vocês lá, para vocês fazerem lá em uma semana. Até mais. Pergunta, nem sei se tem pergunta, não. Parece uma aula terrível de que só fala, mas daí eu vou trazer materiais que a gente começa a fazer discussão. Aula desse tipo, com pouca gente, é chato mesmo.